Prezados irmãos, hoje a nossa reflexão tem como base a história de José, tal como está narrada no capítulo 41 do livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre caminhos da restauração, processo de restauração da parte de Deus. O contexto do texto de Gênesis 41 é quando Faraó tem aquele seu famoso sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Então ele reúne todo o seu séquito, ele reúne os seus conselheiros e ninguém é capaz de dar a ele uma resposta adequada. Mas dentre das pessoas que estão ao seu redor, do seu séquito, existe o copeiro-chefe. E o copeiro-chefe é o mesmo copeiro que esteve preso com José lá anteriormente, e ele teve um sonho também, e José interpretou o sonho dele. Então, quando ele toma conhecimento do que ocorrera no sonho de Faraó, ele se aproxima de Faraó e fala sobre José. E ele diz: olha, lá na masmorra, lá na prisão, existe um rapaz que ele tem essa capacidade, eu acho que ele pode atender o nosso Faraó. Eu mesmo já tive um tal sonho, ele interpretou, e tal como ele interpretou, aconteceu. É sobre esse momento que nós vamos fazer a nossa reflexão de hoje. Nem sempre as coisas estão boas para o nosso lado, nem sempre a gente está vivendo um momento bom, nem sempre a gente tem até esperança de que as coisas possam vir a melhorar, mas eis que de repente, e não mais do que de repente, Deus começa então a agir e as coisas vão ocorrendo, vão acontecendo e a gente vai passando muito bem por todo aquele processo. Pois bem, hoje nós queremos refletir sobre os caminhos da restauração, processo de restauração baseado no capítulo 41 do livro de Gênesis. A primeira lição que a gente aprende nesse texto é: não importa onde estejamos ou o que nós estejamos atravessando, Deus sempre se lembra de nós e nos oportuniza com desafios. Os versos 12 e 13 dizem assim: achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, e cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, a si mesmo se deu, e eu fui restituído ao meu cargo. Essa foi a palavra do copeiro-chefe a Faraó. Então, observemos muito bem. Olha como Deus se lembrou de José. Deus se lembrou de José despertando a lembrança do copeiro-chefe. O copeiro-chefe estivera preso junto com José, já falamos sobre isso anteriormente, e naquele momento era o momento oportuno de ele ser lembrado. Então, como eu sempre costumo dizer, Deus usa pessoas. Deus age por meio de pessoas. José poderia estar ali se sentindo entristecido, certamente, porque ele já tinha um longo tempo na masmorra, mas Deus se lembrou dele. Talvez ele pudesse estar pensando ou ter pensado algo semelhante assim: puxa, quanto tempo eu estou aqui e as coisas não mudam, eu não vejo horizonte de melhoras, não vejo boas notícias. Enfim, será que a minha vida vai ser sempre essa mesma, de penúria, penúria e mais penúria? E amanhã vai ter penúria novamente, depois de amanhã mais sofrimento? Será que eu vou ficar preso a essa situação? Até quando? Para sempre? Bom, precisamos entender que a restauração é um processo. É um processo contínuo, que ele pode ser um pouco mais longo, um pouco mais demorado, mas é um processo. E como tal, nós precisamos vivenciá-lo em todas as suas partes.
Uma dessas partes é eu entender que eu não sou esquecido por Deus. Deus se lembra de mim, Deus sabe o meu nome, Deus sabe o que se passa comigo e Deus vai usar pessoas para poder me alcançar onde eu estiver. No tempo certo, na forma correta, Deus vai levantar pessoas e essas pessoas serão usadas pelo Senhor para falar em nosso favor e também em favor de todos aqueles que são do Senhor. Mesmo as coisas que para nós são as mais improváveis, as coisas que são mais desconexas para nós, aquilo que nós chamamos de os nossos impossíveis, para Deus não são nada improváveis ou impossíveis. Não há impossíveis para Deus. No processo de restauração, Deus se lembra de nós e levanta pessoas e nos desafia. Observe bem o desafio. José estava preso, já falamos sobre isso, e quando ele sai da prisão, ele vai se apresentar a Faraó. Faraó lhe coloca o enigma dos sonhos. Hoje nós sabemos, não é? Que as 7 vacas gordas representariam as 7 vacas, os 7 anos, né, de prosperidade, e as vacas magras, igualmente, tempos de dificuldades. Então, observe bem, mesmo estando dentro do processo, ele está em liberdade, mas os desafios não param. Então, entenda bem, mesmo no meio do seu processo de restauração, não vão faltar desafios. Deus vai nos oportunizar com esses desafios. Primeira lição: Deus sempre se lembra de nós. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse processo de restauração é que Deus nos concede sabedoria e entendimento para compreender o que se passa ao nosso redor. Os versos 15 e 16 dizem assim: quando José então sai da masmorra, ele vai se apresentar diante de Faraó. Então Faraó lhe diz: então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Perceba que José está dando glórias a Deus, ele está acreditando tudo ao Senhor, dizendo: a habilidade não está em mim, tudo é um dom de Deus. Deus responde, Deus faz acontecer as coisas. José sabe que as coisas espirituais, as coisas do Senhor, se discernem espiritualmente e não apenas e tão somente automaticamente. Ele demonstra que é sensível à voz de Deus. Ele deixa isso muito claro. Aquele momento de prisão pode ter afastado José dos seus familiares, dos seus amigos, pode ter perturbado muito a sua vida, pode lhe ter atrapalhado os seus intentos, os seus sonhos, lhe roubou parte da sua juventude, talvez tenha frustrado as suas esperanças, mas não foi suficiente para derrotar a sua fé, nem a sua esperança no Senhor. Então, quando ele sai daquela prisão, ele vai continuar sendo usado por Deus lá em um outro momento. Então, Deus concede sabedoria. Os momentos em que nós estamos atravessando as nossas dificuldades, eles não são suficientes nem capazes, eles não têm o poder de nos destruir a fé nem a esperança. Faz parte de um processo. E interessante, José sai da masmorra e vai estar na presença de Faraó, porque mesmo durante o tempo da masmorra, ele sempre esteve
na presença de Deus. Uma terceira lição que a gente aprende nesse texto, nesse processo de restauração, é que é necessário aguardar pacientemente cada etapa desse processo. Os versos de 38 a 40 dizem assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Disse, pois, Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Fê-lo subir no seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. É necessário ter paciência para passar por todas as fases desse processo. Esse processo que eu vivo, que você vive, que todos nós enfrentamos, ele pode ser mais longo do que pensamos. Ele pode ser mais demorado, ele pode ter um período maior, mas veja bem, José estava preso ali na masmorra há 13 anos. E durante esses 13 anos ele podia ter nutrido todo tipo de sentimento: amargura, tristeza, indignação, revolta contra os pais, revolta contra os irmãos, revolta contra Deus. Ele poderia até ter perdido a sua identidade e perder a noção de quem ele era, da sua família. Entretanto, nada disso ele alimenta na tribulação. Então, isso é uma grande lição para nós. Nas nossas dificuldades, não devemos ficar nos alimentando de circunstâncias ou memórias ou ideias que nada têm a ver com a nossa vida espiritual. Ele parecia poder não perceber uma saída daquela situação, mas ele aprendeu a aguardar pacientemente pela ação de Deus, até porque ele não tinha uma outra opção. E é isso mesmo que ocorre conosco. Por vezes, a única opção que nos resta é aguardar pacientemente a ação de Deus. Deus continua agindo o tempo todo o tempo. Quando José interpreta os sonhos de Faraó pelo poder de Deus, 7 vacas gordas, 7 anos de prosperidade. 7 vacas magras, 7 anos de dificuldades e de fome. Faraó diz: esse homem é ajuizado, em nenhum lugar eu poderia encontrar esse homem, eu não vou perder este homem. E ele então o eleva a uma situação onde ele sai da masmorra para estar em segundo lugar no Egito, porque ele sempre esteve em primeiro lugar diante de Deus. Não esmoreça, permaneça firme, porque nós precisamos aprender a ter paciência para viver todo um processo. Concluindo a nossa reflexão de hoje, o que nós aprendemos hoje? Muitas lições. Algumas delas, nós aprendemos que restauração é um processo, não é um ato isolado em si, mas é uma continuidade de um processo. Esse processo, ele pode demandar mais tempo do que imaginamos, e mais pessoas podem estar envolvidas, além das que imaginamos. E outras circunstâncias também que para nós aparentemente podem ser desconexas, não fazer relação, nem pessoas, nem circunstâncias, nem lugares. Entretanto, é Deus quem está dirigindo todas as coisas. Se não, vejamos. José estava preso num local. Ele nada sabia do que se passava lá na vida palaciana. Ele não sabia de nada disso, ele não tinha contato, ele não tinha conhecimento. Então ele estava num lugar e havia um homem aflito num outro lugar, Faraó. E esse homem aflito trazia consigo uma inquietação muito grande, os seus sonhos.
Lá ao seu redor ele tinha muitas pessoas e dentre elas aquele copeiro-chefe. Então, aparentemente, nenhum desses personagens e nenhuma dessas circunstâncias fazia sentido. Parecia tudo desconexo, entretanto, nada está fora do controle da mão de Deus. Então, mesmo pessoas, circunstâncias e lugares que desconhecemos, ou que estão além de nós, além da nossa compreensão, elas podem aparentemente não fazer nexo algum, mas nada foge da vontade de Deus. Deus usa lugares, pessoas e circunstâncias para fazer prevalecer o seu poder, a sua eterna vontade. Porque há um Deus que tudo vê, um Deus que tudo conhece, um Deus que possui todo o poder e o seu poder está em suas mãos, que reina soberanamente. E esse Deus é o nosso Deus, é o Deus do José, o meu Deus é o seu Deus. E esse Deus Todo-Poderoso vai executar cada um dos seus eternos propósitos no seu tempo e do seu modo. Processo. Meu irmão, minha irmã, aguente firme nesse processo. Não desfaleça a sua fé, por mais que esse tempo aparentemente seja mais longo. Confie, descanse. Deus sabe de todas as coisas. A vida de José estava nas mãos de Deus. A vida de Faraó também estava nas mãos de Deus. A vida do Egito estava nas mãos de Deus. As nossas vidas também estão nas mãos de Deus. Salmo 40, verso 1, o salmista disse: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Seja paciente em todo esse processo. Confie no Senhor, aguarde a ação completa do Senhor. Salmo 37, verso 5, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar o caminho é entregar a vida, é entregar o dia. Não é tomar para si o controle da vida, mas dizer: Senhor, a minha vida é tua, eu sou teu, eu estou nas tuas mãos. E confiar de que estamos de fato nas melhores mãos do mundo, nas mãos de Deus, nas mãos do Criador, porque as demais coisas Ele vai fazer. E eu concluo com o Salmo 27, verso 14, quando diz: espera pelo Senhor e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Precisamos estar com o coração e a fé fortalecidos nesse processo de restauração. O Senhor restaura, o Senhor ouve, o Senhor nos vê. Ele viu José lá onde ele estava, na masmorra, longe do centro das grandes decisões. Ele também está vendo a nossa situação, ele sabe exatamente onde nos encontramos. Ele sabe também que de muitas coisas nós não sabemos, mas Ele sabe de tudo. Ele visita, Ele contempla. Não existem acasos. Nada escapa à vontade soberana do Senhor. Coisas, pessoas e lugares, tudo isso, todas essas coisas estão nas mãos do Criador. Eu e você também. Confiemos. O processo vai continuar, mas Ele continua sendo Deus sobre todo esse processo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.